Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que hoje tenho o prazer de receber Nara Valusca. Deu trabalho, mas ela veio, viu? Deu trabalho. Tímida, não quer se expor diante das câmeras, mas veio porque ela tem uma história muito bonita com a União e vocês vão ver a partir de agora. E eu vou começar, Nara, como tem sido comum aqui nessas conversas do Memória à União, que é o seguinte: que ventos a trouxeram aqui para a União? Como é que você chegou por aqui? Oi, Lula. Realmente, apesar da timidez, eu me sinto muito honrada mesmo de fazer parte desse projeto, de estar sendo entrevistada por você, que além de ser um amigo tão querido, foi meu professor, meu mestre, meu tudo. Nara, para, senão o povo vai pensar que eu sou muito velho, já viu? Mas é verdade, a gente já se encontrou algumas vezes por aí, né? Várias nas redações, jornadas, né? várias jornadas. Várias jornadas. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui para falar sobre a União que está na minha vida desde que eu me entendo por jornalista. Tu começou aqui, não, Nara? Quando o jornalismo, não. Você começou no Norte, não Eu foi? comecei no Norte, mas, assim, eu acho que 9 meses, 10 meses depois eu já estava no Norte e na União. E foi muito jovem, né? Eu comecei com 21 anos, eu mal tinha começado o curso. Nesse período, os jornais ainda contratavam estudantes. E eu fui para o Norte, fiz o teste lá, através do nosso amigo Ademilson José, e fiquei no Norte. E pouco tempo depois, eu também tinha conhecido o Fernando Moura, que por acaso apareceu lá em Catolé do Rocha, né, com uns familiares, com Célia, Antônio Berto, e ficou na casa dos meus pais. E nós nos conhecemos, ele disse: você faz jornalismo? Faz, tal. Então, pouco tempo depois, ele me chamou para a União. A União tem dessas coisas, Nara. Ou a gente começa pela União, ou se especializa nela, né? Porque é a escola, né? É a escola. Não, imagina, eu fui para a União para trabalhar no caderno de cultura, que era assim um sonho, era o que eu queria fazer. E fui trabalhar com Tâmara Duarte. Então, já fui trabalhar com uma professora, entendeu? Pois é. Já fui trabalhar, sabe, aprendendo todos os dias a fazer aquilo ali. A União ainda era ali em Jaguaribe, ali próximo ao centro administrativo. E éramos uma equipe muito bacana. Eu, Tâmara e Risenberg, com o diagramador Risenberg Silva. Certo. Grandão. Rosenberg, não? Rosenberg. Risenberg é o fotógrafo, Maguinho. É verdade. Nosso ex-colega de Norte. Rosenberg Silva. Né? Berg, né? Porque a gente chamava Berg. Berg, Berg era maravilhoso. Então, foi um período muito bom que eu já comecei a aprender. E comecei a aprender a fazer jornalismo cultural na União. Foi a primeira vez de tantas vezes na União. E chegou a trabalhar com Aranha, não? Não, nunca trabalhei assim diretamente com a Aranha, não. Trabalhei no mesmo período que a Aranha, trabalhei no Norte, trabalhei na União, mas diretamente com a Aranha, não. Porque você falou em segundo caderno, e a Aranha, né, era o mago do segundo caderno, nos deixou recentemente, por isso que eu me lembrei dessa história, né? Mas diga, aí você trabalhou com Tâmara, Tâmara era a editora na época do Caderno 2? Exatamente. Do Caderno de Cultura. Diga aí, é uma turma de mulheres, né? Era. O quê? Era, o Caderno de Cultura era de mulheres. Né? Não, eu digo assim, você veja, já foi num período que foi de uma ascensão muito rápida das mulheres na redação. Porque as mulheres começaram a chegar na redação em 1980, certo? Uhum. Era Aguinaldo, editor, e a turma veio. Giza, Naná, Cleane, Babi, Silvana Sorrentino. Silvana começou no Norte, mas depois veio para a União. Bom, o mulherio chegou na redação e Aguinaldo mesmo, numa entrevista aqui para o Memórias da União, disse: Luiz, a primeira mudança radical que a gente notou foi que diminuiu o número de palavrões em respeito às meninas que chegaram do curso de comunicação. Mas aí você já chegou mais ou menos numa segunda ou terceira turma, né? E já foi, você vê, o Caderno de Cultura todo feito por mulheres, né? Foi um período muito bom.
Mas aí eu ainda estava no curso, né? Estava praticamente começando o curso. Estava com 21, 22 anos no máximo. O curso, o jornalismo naquela época permitia isso, né? Permitia. Você fazer uma simbiose. Permitia, mas aí foi um período em que o sindicato disse, epa, né? Vamos concluir os cursos, quem for estudante, quem não for, enfim, o sindicato meio que bateu em cima, e aí eu tive que fazer uma opção, acabei deixando a União para me dedicar ao curso, porque era pela manhã o período, né, e o curso era pela manhã, eu tive que deixar a União para retomar o curso, porque o sindicato bateu em cima, de fato, né? Era uma época que a gente tinha que ter um curso, né? E aí foi minha primeira vez na União. Quando eu retornei, porque assim, minha vida foi assim, eu nunca tive períodos longos na União, mas eu nunca deixei a União também por períodos longos. Sempre se renovando, né? Foi. E assim, nunca houve nenhuma desavença, nunca houve nenhum momento em que a União me dispensou, eu disse, eu vou ter que... Não, sempre foi por algum motivo de força maior, né? E consensual. E aí eu acabei retornando num período em que Heraldo Nóbrega. Foi no governo Maranhão. Exato. No primeiro governo Maranhão, eu acho. E você sabe que os irmãos Nóbrega sempre circularam pelo norte, né? Evandro estava por lá, Heraldo. E eu conheci Heraldo lá. E aí ele assumiu a superintendência aqui e soube que eu gostava de cultura e disse, eu estou precisando de uma pessoa lá de cultura, você não quer ir? Aí eu digo, pronto, vai ser minha segunda vez na União. E voltei para a União, para o Caderno de Cultura. Mais uma vez, passei uma temporada por outros motivos que eu nem me lembro agora quais. Depois, acabei novamente saindo da União. E foram assim também... 7 vezes, Lula. Eu saí, entrei na União. Uma semana completa. 7 vezes. E 7 é o número mágico, né? 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, né? Então, olha aí. Agora, Nara, uma coisa interessante também é porque você construiu uma carreira paralela na iniciativa privada também, né? Você chegou à Editora do Norte, você chegou à Editora do Jornal da Paraíba, quer dizer, e mesmo assim não abandonou o amor pela União? Não, porque você sabe que é diferente trabalhar na União. É uma coisa, é viciante, é apaixonante, o clima da redação da União é diferente, as amizades são diferentes. Eu acho assim que a União nunca, como veículo estatal, obviamente que a gente queria dar furo, obviamente que a gente queria sair à frente, mas não tinha essa pressão. A União, ela sempre primou, olha, melhor do que você dar um furo é você fazer uma grande reportagem. Melhor do que você correr atrás e dar primeiro, é melhor você dar melhor. Então, assim, era diferente trabalhar aqui, não tinha aquele estresse do norte, que você lembra... Concorrência, né? Será que o Correio vai dar? Você lembra que naquele período norte, Correio da Paraíba, era uma loucura aquilo ali, né? Era louco demais. Na época do vestibular, você tinha que pegar um motoboy e mandar buscar para ver quem dava primeiro, porque o importante era dar primeiro. E na União não, a gente se especializou, digamos assim, a União na qualidade, né? E sempre foi muito bom trabalhar. Você veja que, repare, você já é uma geração depois da minha, né? Como você disse, a gente trabalhou junto, eu já ocupando algum posto de comando de redação e você chegando. Mas você veja, quando eu comecei, a conversa era exatamente essa. Meu primeiro editor foi Aguinaldo Almeida. E Aguinaldo, ao invés de me mandar para a rua, conversou comigo para saber do que era que eu gostava, de como eu interpretava os fatos, os assuntos, para saber onde é que ia me botar, né? Não me mandou para policial, por exemplo. Embora tenha sido Aguinaldo que fez o maior teste comigo de policial. Eu estava em casa, dormindo já, 10 horas da noite, o telefone toca, aí ele do outro lado disse, tu é jornalista mesmo? Eu digo, rapaz, o que é que tu acha? Ele disse, vou mandar o carro aqui buscar ele, porque houve um assassinato em Manaí, em Miramar, e a gente não tem ninguém para ir, eu só me lembrei de tu. E tu mora perto aqui, a redação ainda era na João Amorim ali, por trás do Bom Preço de Jaguari. Manda! Então você veja, né? Fui um cara que teve a sensibilidade de perceber qual seria o melhor caminho para que eu traçasse dentro da União, mas foi um cara que testou na hora que precisou, mandando fazer policial.
Aguinaldo, eu tive, né, o privilégio de trabalhar com o Aguinaldo, tanto no Norte quanto aqui na União. Na União ele já como colunista, né, não era, mas no Norte foi meu editor, foi meu superintendente, foi meu amigo, era um professor, né? É uma mente privilegiada, né? Demais, Como demais. a gente gosta do filme, uma mente brilhante. Demais, né? demais. Mas, Nara, me diz uma coisa. Nessas idas e vindas, a gente já sabe que você passou pelo Caderno de Cultura 2 vezes, né? Pelo menos até agora. Onde começou e depois a convite de Heraldo Nóbrega para editar. Mas você também teve outras passagens. Você disse que ainda faltam 5. Verdade. A minha terceira passagem também foi por cultura. E aí eu já vim trabalhar com o William Costa no Caderno de Cultura, que é um deslumbre, né? Você trabalhar com o William no Caderno de Cultura é uma maravilha. A convite, aquela calma, né? Aquela tranquilidade. mais aquela inteligência, né? Foi a convite também do superintendente nessa época, que era Nelson Coelho. Nelson Coelho. Né? Grande Nelson Coelho. Foi a terceira vez. Na quarta vez, já foi diferente. Foi diferente porque aí o Norte já tinha fechado. E aí eu acabei recebendo um convite, assim, muito surpreendente para mim, desafiador, que foi através da então secretária de comunicação, Tatiana Domiciano, para ocupar a diretoria técnica aqui. Eu fiquei honrada, obviamente, era desafiador, era interessante, mas assim, foi um período em que eu não estava bem, sabe quando você está estafada, estressada, com a saúde mental debilitada. Só vindo do fechamento do Norte, né? Foi tudo aquilo ali, foi muito complicado. E eu acabei, com muita pena, mas eu acabei recusando. Passei uma semana e eu disse, olha, Tatiana, muito obrigada, mas eu não consigo. Não dá, não ia ocupar um cargo de tanta responsabilidade sem estar me sentindo 100%, só por ocupar, né? Não faz parte do seu perfil, né? Não. E aí acabei saindo. Passei uma semana por aqui e acabei saindo. Aí o William Costa, nesse momento, era o editor-geral. E aí, depois de uns 2 meses, ele disse, Nara, você já está se sentindo melhor, você está bem? Por que você não volta para a redação, que é seu ninho, né? Suave. E aí, foi a 5ª vez, eu vim para editar política, que é o que você faz hoje também, né? E editar política na União, você sabe que é um desafio, né? É muita responsabilidade, é muito cuidado, mas foi um período ótimo, aprendi tanta coisa, muita gente bacana ao redor. E eu digo sempre que é um desafio, mas ao mesmo tempo é algo que não lhe cria muitos problemas. Por quê? Porque você já sabe qual é a posição da União diante dos fatos da política. Não é verdade? É só você evitar o deslize, o equívoco, e tá de olho aberto para não ter uma surpresa. Mas de qualquer maneira você já sabe como a União vai tratar. Exato. Então, você tem que ter muita responsabilidade, muito senso e conversar, né? Porque eu acho assim que trabalho em jornal, você sabe disso, não é o editor de política, o editor de cultura, que é todo mundo junto, né? Conversando, é uma reunião, é uma conversa, é um diálogo, e foi tranquilo. E foi muito bom. Pelo período que eu fiquei. Foi um bom tempo que eu fiquei como editora de cultura. Aliás, de política. Te lembra de algum fato da época assim que chamou a atenção e tal? Porque a União é rica em história, né? A gente sabe que, por exemplo, que foi na União que se trocou o nome do general que seria presidente, foi na União que se deu a briga entre Marcos Odilon e Afrânio Bezerra, né? O tiro que foi dado na Assembleia. E muitas histórias, às vezes acontecem casos assim que a gente fica, rapaz, como é que pode um negócio desse? Mas é da política e a União deu. Não, assim, dessas coisas eu realmente não lembro. Eu lembro assim, que nesse período, uma das melhores coisas que me aconteceu nesse tempo foi uma entrevista que a gente fez com o governador, então o governador Ricardo Coutinho. Mas não foi nem pelo fato de entrevistar o governador, foi o fato de sermos 3 entrevistadores. E eu me senti tão honrada, tão feliz, eu pensei assim, eu jamais queria ser outra coisa que não fosse jornalista, porque eu estava ao lado, o governador estava na frente,
e eu estava ao lado de Aguinaldo Almeida e do Zé Flávio. E eu pensei, é isso que me faz feliz, entendeu? É isso que me faz feliz. Nossa, como eu me sinto honrada de estar aqui. Então, assim, é uma lembrança que ficou para sempre. Todos dois já sentaram aqui, né? Nessa bancada que você está hoje. O Flávio contando as histórias maravilhosas dele, o Flávio é um bom repórter, né? Nunca quis trabalhar na cozinha do jornal. O negócio dele era estar na rua fazendo. E deu furos maravilhosos, como eu digo, maravilhosos do ponto de vista de que foi a união que deu e deu sozinha, no meu caso, a morte de Margarida Maria Alves. Sim. Né? Não é o assunto em si, mas a oportunidade de dar a notícia. O Flávio é impressionante. A história da seca, né? Ele é muito bom, ele tem um bem-humorado, olhar né? muito bom, ele tem uma sensibilidade maravilhosa para contar essas histórias. Pois é. E tem um texto bom, né? Agradável de se ler. E Aguinaldo dispensa comentário, porque Aguinaldo, inclusive, foi um cara que revolucionou a União, né? Com projetos que até hoje estão constantes da história. E alguns aí ainda no andamento, porque ele tinha uma sensibilidade muito grande para saber o que era jornalismo. Né? Eu achava Aguinaldo genial. As sacadas dele, o jeito dele pensar a matéria, o jornalismo, sabe? Eu achava assim, ele genial. Era fantástico trabalhar com ele. Interessante que era bioquímico, né? Então. Era meio duro, né? Daquele jeitão dele, assim, se você não tinha muita intimidade com ele, você se sentia tímida, né? Porque ele tinha aquele jeitão duro. Mas quando começava a conversar, era cheio de piadas, cheio de graça, era muito E a inteligência rara, né? Assim, que a gente, inclusive, teve essa sorte, né? Porque você vê, a gente trabalhou com o Aguinaldo, eu trabalhei diretamente várias vezes e comecei minha carreira com ele. Em Gonzaga, né? Os dois. Lula. Gonzaga é um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte. E assim, é mais uma coisa que me deixa feliz de ter escolhido jornalismo. Porque eu fico até emocionada de falar de Gonzaga, porque Gonzaga ocupa assim, um lugar tão especial no meu coração, porque ele não só me ensinou muita coisa ao longo das minhas jornadas aí pelas redações que a gente se encontrou no Norte, se encontrou aqui na União. Mas Gonzaga virou meu amigo, meu conselheiro, meu pai, meu irmão, meu tudo, entendeu? Eu tenho um amor enorme por Gonzaga, muito grande. Mas é um mestre, né? Dispensa comentário, né? O texto Ontem maravilhoso. mesmo eu citei ele porque eu recebi um colega advogado, que é inclusive sócio do escritório de minha mulher, e um cliente. Né? E aí na conversa a gente viu que o cliente morou em frente à casa de minha sogra. Certo? No Zé Américo, Dona Dedé. Aí eu disse, olha, eu vou lembrar uma frase de um colega, e é o nosso decano na imprensa paraibana, que diz o seguinte: quem João Pessoa, quem não é parente é compadre. Tá aí. Porque é impressionante, né? E Gonzaga diz isso mesmo. E além do mais, Nara, além de toda a sabedoria, de toda a percepção da realidade, a sensibilidade dele para ver as coisas, tem a escrita, né? Que Gonzaga... Ele não escreve, ele humilha, ele ofende. Porque é de uma maneira tão definitiva que a gente fica, às vezes, na revisão, assim, porque se uma letra escapa, um negócio, né? Quando você vê que há um equívoco ali, um lapso, alguma coisa, rapaz, o que Gonzaga quis com isso, né? Porque a gente nunca imagina que ele erre. Não, exatamente. Por que é que ele botou isso assim? Ele quer acertar duas vezes, né? E ele tem, inclusive, a humildade, que eu já fiz isso com ele muitas vezes, assim, a humildade de me ligar e dizer, Galega, ele me chama Galega, dá uma olhada aí no meu texto que eu acho que tem um erro, vem aí comigo, vamos revisar. Como é que pode? Né? Você fica impressionada com isso, ele tem essa humildade. E você vê coisas da União, né, Nara? Coisas da União, porque Gonzaga disse que o maior orgulho profissional dele foi quando ele chegou aqui, estava na redação e o
diretor de redação, o diretor da União, não me lembro como era o termo na época, chegou e disse: seu Gonzaga, assuma a secretaria de redação. Eu vi essa entrevista, eu vi essa fala dele. Ele disse que aquele foi um bom momento, disse que a universidade deu o título da ele, deu doutor honoris causa, mas isso só deu responsabilidade, a União deu alegria, tá? E outra coisa, Nara, a sensibilidade dele para perceber as coisas. Repare, olhe só que cenário. O jornal de hoje não tem mais a influência que já teve um dia. Sim. Quando eu passo no Ponte Sem Réis, só o Casario me reconhece. Vejo a hora o Paraíba Palace se curvar e dizer: oi, Gonzaga, tudo bem? Nara. É poético, Nara, entendeu? Uhum. Quer dizer, além da informação que ele está dando, falando de tempos diferentes, falando de mudanças de enfoque, ele fala, né, de uma forma que diz: rapaz, eu não vou, né? É a união, aquela preocupação em você não apenas informar, mas informar da melhor maneira possível, né? Do ponto de vista escrito, né? E ele é um mestre nisso. Eu tive a oportunidade de fazer um caderno especial aqui na União, dessa última vez que eu já estive, que é uma coisa que eu adorava fazer aqui e que a União me dava essa possibilidade de pegar um assunto e fazer um caderno especial. Eu me lembro, inclusive, de um caderno que você fez sobre a guerra no Oriente, não foi? Sim, fez. Uma volta ali das escaramuças e tal, e você fez lhe deu até o prêmio ETC de... Ou foi no Norte? Foi no Norte. Esse primeiro aí foi no Norte. Foi, né? Eu me lembro, você sempre gostou das relações internacionais. Mas eu fiz um aqui sobre a morte de João Pedro Teixeira. Certo. O assassinato, né? A execução. Aquele líder das Ligas Camponesas, né, que foi assassinado e tal, na Revolução de 64. E uma das grandes personagens da história toda, quem é? Gonzaga. Porque Gonzaga era um repórter que esteve lá, que se envolveu, inclusive, com aquela história. Só para a gente falar novamente de Gonzaga, né? Mas a história dos cadernos especiais, eu fiz alguns no Norte. O Norte era uma casa maravilhosa também, a gente não pode negar, né? É uma grande história. Mas a União me deu muita liberdade. Nessa última vez, principalmente, Naná me deu na H6 me deu muito essa liberdade. E eu fiz uns cadernos assim porque a gente é jornalista e muita coisa é gostosa. E eu sempre estive na cozinha das redações, cuidando, apaziguando administrando. Mas assim, nada é mais prazeroso do que escrever para um jornalista. Quando você escreve, você acha que ficou bom, e você olha, você lambe, aquilo é uma cria, né? Então, Naná me deu essa possibilidade, eu fiz alguns cadernos muito bons, assim, muito bacanas. Fizemos esse de João Pedro Teixeira, que eu fizemos quando eu digo fizemos, porque alguns eu fiz em parceria, fiz um sobre a Guerra do Paraguai e a participação dos paraibanos nessa Guerra do Paraguai, fiz em parceria com Clóvis Roberto e com Paulo Sérgio, que é um diagramador fantástico, assim, um design gráfico. Eu quero saber o que é que Paulo é, porque eu garanto a você, sempre quando ele faz uma reportagem, ele faz também. Faz. Mas era maravilhoso, porque ele levava para casa, levava a tarefa para casa para pensar como é que seria o caderno. E depois a gente chegava aqui e ia discutir como é que ficava. E os cadernos ficaram lindos. Fizemos um outro sobre o aniversário das Torres Gêmeas, lá da explosão das Torres Gêmeas, 11 de setembro, também foi fantástico. E outros que eu nem estou me lembrando agora. Mas assim, foi o que mais me deu prazer nesse período que eu tive aqui na União. Foi essa queda pelo noticiário internacional que você... Na verdade, eu tenho uma queda pelo jornalismo histórico, entendeu? Tudo que envolve... E essa história é a mais recente, né? Eu gosto disso. Gosto de entrevistar pessoas e falar sobre fatos, porque eu acho que o jornalismo dá essa possibilidade de você reavivar a memória, entendeu? E mostrar às pessoas o quanto é importante a gente lembrar de algumas coisas, como é o caso de João Pedro Teixeira, né? Da importância das ligas camponesas naquele período e tudo que envolveu aquela história ali. Então, é muito prazeroso, eu gosto demais.
Ô Nara, mas eu digo assim, como é que você desenvolveu essa sensibilidade para a história? Porque eu me lembro que a gente, quando queria qualquer coisa em relação internacional, no início da minha carreira era Carlos Aranha. Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, da Guerra das Malvinas, quando eclodiu, certo? Que Aranha trancou-se no arquivo da União, quando daqui a um tempo, assim, digamos 3 horas, lá vem Aranha com não sei quantas laudas, tudo sobre Malvinas, Inglaterra, a história, tal, aquela pesquisa perfeita. Anos depois, né, obviamente, aí Nara, né, eu me lembro, por exemplo, no norte dessa história da guerra ali no Oriente, e eu acho que aqui na União você chegou a fazer um também, mas eu acho que foi o 11 de setembro, né, não foi... Foi 11 de setembro, mas aí uma coisa tem sempre relação com a outra, né? Com a outra, né? Nada é totalmente individual na história, né? Nem na história, nem nos fatos, nas relações dos países. Hoje mesmo a gente está testemunhando que o problema voltou à tona, né? Exatamente. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por história. Eu acho que é uma frustração minha não ter feito um curso de história. Ainda está em tempo, né? Está em tempo, né? Tá. Eu acho que tá. Pois é. Eu ainda penso. Sabia que eu ainda Você penso? viu Adelson Barbosa, né, que também já nos deixou, depois de tantos anos de jornalismo, correspondente da Folha de São Paulo, Sim. aquela coisa toda. Trabalhou aqui na União também, fazendo alguns cadernos especiais. Fez história. Começou a fazer história. Morreu, não terminou o curso, mas começou a fazer e se apaixonou. Pois é, eu sempre fui apaixonada por história. Acho que desde o colégio. E aí, quando eu fiz jornalismo, eu descobri que eu podia unir as duas coisas, entendeu? E que era importante, que o jornalismo era um veículo para isso, para divulgar coisas que as pessoas não lembravam, que as pessoas precisavam. E a história precisavam. do hoje, né, Nara? Exato, tá também. Ali, o dia a dia das exato. pessoas, né? Uhum. E aí pronto, aí eu fiz muitas coisas, eu me lembro de uma matéria, um caderno especial, inclusive, sobre a reforma agrária na Paraíba. E aí a gente fez uma pesquisa enorme, e aí o título era mais ou menos assim, por que a reforma agrária na Paraíba se transformou num caso de polícia. E eu acho que isso aí foi uma das primeiras coisas, as primeiras pesquisas que eu fiz assim, para fazer jornalismo envolvendo história. E daí eu nunca mais parei. E outra coisa, né, Nara? O bom do jornalismo, e aqui da União principalmente, é porque a gente pega o fato histórico e esmiuça ele e apresenta para o leitor de uma forma de fácil digestão, digamos assim, fácil de digerir, né? Uhum. O leitor vai entender. O texto sempre foi uma preocupação da União de transformar aquilo em algo atraente, simples, né? Que você lê e entende, não deixa muita dúvida, né? Sempre foi uma preocupação. Sim, e eu tinha o privilégio, por exemplo, de ter o William Costa aqui, né, me ajudando, me orientando e trocando ideias comigo. E muitas vezes ele lia o texto antes de ir para a publicação, e quando ele dizia, tá joia, então para mim estava joia. Estava joia mesmo, não resta Tava nenhuma joia. dúvida, né? Então, como eu falo, assim, os trabalhos em jornalismo eu acredito que são sempre em equipe. São sempre em equipe, né? Porque, como eu falei para você, ou você faz o texto em parceria, mas também tem um diagramador, tem as imagens que o fotógrafo me passava. O arquivo, né? O da União é muito rico, né? O arquivo muito rico da União, então me deu N possibilidades. Então, foi um tempo muito, muito bom, muito bom. Ô Nara, você já é da geração que viu o jornalismo abandonar a máquina de datilografia e migrar para o computador. Uhum. Eu geralmente pergunto aos colegas que vêm aqui como foi a experiência de cada um com isso e a sua, como foi? Como é que você lidou com isso? A primeira vez da gente começar a trabalhar mesmo em computador, em informatizar, eu passei isso na União, né? Perdão, no Norte, né? No Norte foi. Era com o Luciano Piquet. Com o Luciano Piquet, né? Informatizando a redação. Era num período que o Norte o editor era Rolhoff Sá, se lembra muito bem de Rolhoff, que chegou de Brasília e tal, naquele período. Lula, não foi fácil. Não foi fácil,
Mas, com o tempo, obviamente, você vai aprendendo e vai vendo que as coisas, inclusive, vão ficando mais fáceis de trabalhar. Mas, assim, há histórias muito bacanas, inclusive com o Zé de Souza, brigando com o computador. Martins Neto. Martins Neto, que a gente carinhosamente chamava de Coati. Computador, você vai me enlouquecer, me ajude. Eu sou um homem doente. Ai, Lula, são tantas memórias, tantas histórias bacanas. Eu tive a oportunidade, como eu trabalhei no Norte, trabalhei aqui, depois trabalhei no Jornal da Paraíba, de conhecer tanta gente bacana, gente inteligente, gente bondosa, gente generosa, gente que virou amigo pro resto da vida, como você. Então, assim, que bom que eu fiz jornalismo, que bom que eu trabalhei, que bom que eu conheci vocês, como eu sou feliz por ter escolhido. Eu também sou muito feliz com o jornalismo. Eu digo sempre que não me vejo em outra profissão. Também não me veria. Não consigo me imaginar pilotando um avião. Olha só, entendeu? Engenheiro numa obra, médico operando, entendeu? Eu sempre me vejo contando histórias, né? Ali tentando transformar um fato numa história que encante ou que interesse pelo menos ao leitor, né? Mas eu digo, quando eu falo da questão da mudança, eu falo do choque que se teve em que você, por exemplo, precisava escrever na máquina de datilografia o mais correto possível para evitar que o diagramador errasse no cálculo. Sim. Porque tinha que as letrinhas estar completas na linha, né? Para que ele pudesse ter uma margem correta. Tá? É bem que ele tirava uma média, fazia. Cada um tinha a sua manha, como a gente diz, né? E eles sempre encontravam uma solução. Mas eu digo do choque, da mudança, né, Nara? Porque de repente a gente estava diante de uma máquina com a qual a gente nunca tinha tido relação alguma. É diferente de hoje, que os meninos já nascem com celular na mão. Sem dúvida. A gente não tinha celular, né, naquele Pois é. Você veja que o salvar, tem até história de colega que estava no Zé de Souza, me lembro, diz que Zé de Souza estava escrevendo um artigo, né, uma notícia, e de repente chegou uma fonte dele e chamaram-no lá na Portaria do Norte. Aí ele foi entender. Quando voltou, alguém já tinha ocupado o computador, né? Aí Zé de Souza disse: rapaz, cadê minha matéria que eu estava fazendo? Eu estava mais da metade, isso aqui. Você está no arquivo. Ele pegou, se levantou e foi para o arquivo físico procurar. O arquivo, o file lá, né, que era para localizar. Entendi. Né? Eu me lembro que eu trabalhava aqui na União, eu era o editor da época, e Nonato Guedes era o superintendente, e Nonato bancou a informatização. E Luciano Piquet, que era o cara da informática do Norte, montou um time com Josane. Sim, você se lembra de Josane, que era diagramadora? Pronto. Demais. Josane, Sandro, que era da programação, e outras pessoas que eu não me lembro mais aqui agora, o próprio Luciano. E essas pessoas vieram para cá para dar curso de Word, curso de Windows, mostrando como era, que a gente abria os arquivos, como fazia, como salvava. E aquilo, rapaz, foi uma dor de cabeça. Todo mundo acostumado com a máquina de datilografia, né? Sim. Mas... Você passou por isso aqui na União? Na União. Eu passei por essa transformação, nesse período eu estava no Norte, né? Norte, né? Mas é difícil, foi difícil. Mas hoje em dia você fica pensando, como é que a gente fazia jornalismo antigamente, com máquina de datilografia, sem computador, sem celular e sem o Google? Como é que a gente fazia? Mas fazia, eu não e fazia sei bem se feito. você estava no Norte nessa época, houve um dia que um vírus invadiu a rede do Norte e de repente a gente não conseguia usar o computador e parece que na redação havia 3 pessoas ou 4 pessoas que poderiam fazer o jornal à moda antiga. Paulo Maia, diagramador. Sim, diagramar. Damásio Roberto, o nosso facão, né? Sim. Que era uma pessoa muito bem-humorada, ainda muito bem-humorada. Giza e eu. Eu acho que você... talvez, não sei, não me se lembro. Você estava nesse time ou se você... Talvez eu estivesse em cultura, porque também houve um período em que eu fiquei em cultura lá, né?
Fizeram. Não, aí quando a gente começou a fazer, Luciano conseguiu matar o vírus, digamos assim, e aí a rede voltou e a gente teve que... Mas havia poucas pessoas que sabiam o que era paica, o que era o corpo, o que era o ponto de multiplicação, né? Porque se era no 10, no corpo 10 era um ponto de multiplicação, se era no 12 era outro, Sim. Né? Era tudo diferente e houve esse como se fosse um bug, né? E aqueles títulos de uma coluna que você 12 tinha? 3. 12:3. Nossa Senhora! Mas Muito você vê, né? A difícil. gente fazia e tanto fazia bem feito que a gente ocupava cargos nas redações, que eram cargos de muita responsabilidade, né? Sim, sim. Enfim, mas eu acho que, por exemplo, no meu caso, aprendi aqui. Sou eu e Zé Américo, viu? Para estar em boa companhia. Zé Américo tem uma primeira página aqui que está ali. Sim. Zé Américo. Ele fala que a União foi a primeira universidade dele. Ele aprendeu aqui. A União tem isso, né? A gente vem pra cá e a gente aprende, a gente sai daqui sabendo um monte de coisas que não sabia. É muito interessante. Essa coisa que se criou de que a União é uma escola, você nem consegue explicar isso. Eu nem consigo explicar isso em palavras, mas todo mundo que passa por aqui tem essa sensação. Sai daqui com essa sensação de que foi minha escola, é minha escola. É porque a gente aprende, Nara. Eu nunca vi eu trabalhei em muitas redações como você. A gente trabalhou em muitas redações fora daqui, inclusive em parceria, né? Trabalhando nos cargos de direção do jornal. E você veja que em nenhuma outra redação há uma preocupação de você pegar o texto, chamar o repórter, dizer, ó, isso aqui tá bacana. Mas imagina se tu faz assim, né? Ou então, olha o exagero aqui, para que você está colocando isso? Não cabe, né? É só uma redundância ou um desperdício de... Você podia dar outra informação aqui, ou você poderia apimentar esse texto aqui, porque, de certa forma, as informações se repetem, né? Ou com mais velocidade, com algum grau de novidade tecnológico, ou mais recursos do que, por exemplo, safra. Quantas vezes a gente já ouviu que tem dinheiro para financiar safra, né? Se for para o arquivo, você encontra a matéria pronta, só vai mudar os números. Né? Então, como é que você vai pegar aquilo que já não é uma novidade e tornar atraente, né? Uhum. Então, na União sempre houve essa preocupação. E ainda vale lembrar, é importante lembrar, inclusive, Lula, que mesmo quando nós tínhamos todos os outros jornais impressos, o Norte, o Jornal da Paraíba, o Correio da Paraíba, houve um momento em que os demais, eles extinguiram o setor de revisão. Quem manteve? Só a União tinha o setor de revisão. O cuidado com o texto. O cuidado com o texto. E mantém até hoje o setor de revisão. Agora mesmo... Interessante demais isso. Nesse concurso que houve recentemente, a revisão foi renovada 100%. Então, isso é sintomático, sabe? É o espelho do que é a União, o cuidado com o texto, né? O cuidado com dar não apenas aquele mesmo texto repetido, mas um texto novo, um texto atraente, um texto interessante, que tenha cuidado com o português, cuidado com a poesia da informação. E a gente sempre diz, né, que jornalismo exige uma técnica. Você aprende a contar uma história, sempre se referindo a um fato e se expressando, né? Linguagem referencial, linguagem expressiva, né? Porque tem as outras linguagens que a gente sabe que aprende lá em comunicação, fática, não sei o quê, mas a do jornalismo é essa. Então, a tendência é você ter um padrão. E às vezes o padrão, né, se torna repetitivo, né, tal. Mas se você tiver um pouquinho de paciência e botar a cabeça para funcionar, você vai encontrar uma boa solução. Aliás, Ricardo Noblat, que foi o nosso chefe maior no tempo dos Diários Associados, dizia, quando o jornalista trabalha, o leitor ganha. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente é espremido pelo tempo, oprimido pelo tempo, né? Tem que contar aquela história rapidinho ali, porque já está fechando, tem que ir para a gráfica, tem um carro que vai não sei para onde, não sei o que, senão a gente vai perder. Mas se der um tempinho e a gente
deixar os neurônios se comunicar ali direitinho, né? Você sabe que as histórias vão ser bem contadas. Tanto é que a gente teve por aqui Zé Arlindo Rego, Zé Américo. Sim. Nada. Isso é uma riqueza. Imagina aí você ter Imagina. esse A arquivo, gente né? trabalhar no mesmo local que eles. Diga aí, olha só, né? Colega Zé Américo, né? Diga aí. E a gente, quem não é jornalista nem imagina, mas a gente aprende, inclusive, a escrever, e a escrever da melhor forma possível, né? Que a gente tenta diariamente isso, dentro de uma redação barulhenta. Pois é. Todo mundo agitado, todo mundo querendo fazer seu trabalho, todo mundo tomando café, todo mundo passeando, telefone tocando, né? E a gente... Cadê o carro? Mas você precisa estar concentrado ali e fazer o melhor possível. Fazer, né? E eu digo a você que, para mim, para resumir tudo de jornal, a melhor coisa que existe para mim dentro do jornalismo é escrever e depois olhar aquele texto ali e perceber que eu posso mudar algumas coisas para ficar mais interessante, entendeu? Tem uma palavra ali que está repetida ou uma frase que eu posso dizer de forma mais bonita ou mais diferente. Isso me dá um prazer tão grande que você não tem ideia. E além do mais, ainda tem aquele detalhe, né? Você às vezes vai escrever e bota uma palavra nova e diz, não, mas tem uma velha que diz melhor isso, né? Não vai deixar dúvida. Não, né? Exatamente. Além, às vezes, nada que eu acho interessante. O simples, às vezes, é melhor. Drummond dizia que escrever é cortar palavras, né? Então. Né? O matemático Blaise Pascal se desculpava com o receptor da carta dele quando ele escrevia muito. Porque ele disse que não teve tempo de dar uma enxugada ali. Porque, né? Uhum. Você sabe que o cuidado, o zelo, às vezes você pega uma palavra, por exemplo, para dizer que o céu está cinzento, você bota que o céu está plúmbio. Olha só, plúmbio, que negócio feio, né? Aí, no entanto, ele está cinzento, esclarece muito mais, né? Então, eu estou citando esse exemplo, a gente conhece muitos, inúmeros, que é como você diz, você escreve, depois você termina, então isso aqui pode mudar assim, isso aqui está... Isso aqui pode ser dito de uma forma mais poética. Aqui eu vou romantizar um pouco, vou romancear, eu vou pegar essa história e vou botar uns detalhes. Ele tomava banho na bica quando a chuva caía torrencialmente. Peraí, a bica, aí você vai descrever como era bem, você que é sertanejo, conhece muito bem essa história, né? Da importância da bica na vida das pessoas para aquela época chuvosa, né? Então eu estou citando esse exemplo só para enfatizar o fato de que realmente é um cuidado permanente, um zelo com aquilo, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Não tem como fugir, né? É impossível fugir dessa dura realidade, né? Porque... É verdade, tem que ser. Porque no dia que você você está na redação no dia a dia, né? Obviamente que vai ter um dia que você tem problema, você não está tão legal. Aí você faz um texto e você não revisa tão bem, você vai para casa, pelo menos eu, dá um remorso, dá vontade de você voltar meia-noite na redação e refazer. Poderia fazer melhor, né? Poderia ter ficado melhor. Então, assim, para evitar essa angústia, é melhor você fazer bem feito e revisar, né? Ô, Nara, como é que você analisa, assim, você deu muitas impressões já sobre a União, mas do ponto de vista, assim, de uma pessoa que está diante de um projeto que está certo há 132 anos? É impressionante, né? Não? É impressionante. Eu acho que a União, ela tem dado certo porque ela tem se renovado, né? Tem se renovado, tem também a sorte, ou enfim, muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas boas passando pela redação, pela superintendência, pessoas que têm levado esse projeto adiante e se renovado, né? Não é brincadeira não, você é um jornal impresso, que hoje dificilmente você tem jornal impresso no Brasil, são poucos, né? É uma plataforma em extinção, né? A gente pode dizer assim. Dizem que será extinto no futuro próximo, enfim, não sei. Não, a gente vê o caminho da Paraíba, né? Jornais, por exemplo, eu trabalhei no Norte, extinto. Momento, extinto. Correio da Paraíba, extinto. Jornal da Paraíba, extinto. Diário da Borborema, extinto. Só resta a União. É verdade.
E aí você vê que recentemente passou por um novo processo de transformação, né? Eu tive aqui, eu acompanhei mais ou menos o nascedouro da EPC, que é também uma forma de manter viva a história, né? Vamos unir os veículos de comunicação estatais e fazer isso uma empresa mais forte. Eu vi o trabalho de Naná para isso e tudo, e eu acho que é isso, entendeu? Ver, perceber os novos caminhos e se renovar graficamente, trazer pessoas interessantes para fazer para colunas, que a União é cheio disso, que é uma maravilha, né, de leitura. O caderno... Tecnologia, né? Agora mesmo se comprou uma impressora, né, então, que não faz barulho. Nossa! Imagina aí uma impressora que imprime só aquele silênciozinho da página sendo sugada, né? Porque ar, ela prende e passa para outra. E ela imprime logo as 4 cores de uma Nossa! vez. Essa eu quero ver depois. Tá ali. Ai, que beleza. É papel, digamos, o papel quadrado, não é na bobina, né? A impressora a rotativa ainda é a velha Cotrel. Mas você veja como as possibilidades vão se abrindo, porque você sabe que quando você precisa de um produto gráfico em grande quantidade, a impressão ainda é o mais barato, né? Porque se você for fazer na Xerox, se você for fazer nessas impressoras maravilhosas que a tecnologia disponibiliza para a gente hoje, de colorida, não sei o que, a qualidade, mas no fundo, na relação preço, custo, benefício e a própria qualidade gráfica, né? A velha impressão offset ainda é um show à parte, né? Mas Nara, e o que é que isso significa, toda essa leitura que você fez da União, do ponto de vista de patrimônio para a sociedade? Olha, é uma história, essa história do veículo de comunicação estatal sempre causa polêmica, né? Tem sempre a polêmica. Mas aí o veículo oficial não é... Gente, é preciso entender o que é, né, a imprensa oficial, o quanto ela é importante. Porque, assim, em teoria, é para ser o veículo mais isento possível. Porque você não tem a influência mercadológica, né? Você não tem influência, não tem... O dono é o povo, né? O dono é o povo. É para isso que existe a imprensa oficial, é para isso que existe o jornal estatal. Para dar satisfação mesmo. Exatamente. Né? E eu acho que a União tem feito isso ao longo do tempo. Eu acho... Antes, quando eu era muito jovem, eu não entendia isso, entendeu? Depois você vai percebendo o quanto é importante, o quanto é interessante um Estado ter um veículo de comunicação. Que seja, obviamente, que seja utilizado da melhor maneira possível, né? Dentro daquele objetivo que é informar o povo da melhor maneira possível, né? Porque o jornal é do povo. O jornal, a rádio é do povo, enfim, o veículo de informática. E o governo tem muitas contas a prestar, né? Muitas informações para dar, que mudam o dia a dia da pessoa. Você é uma moradora dos bancários. Veja o que as 3 ruas hoje significam para os bancários, isso em relação a 2 meses atrás. Né? E o jornal esteve presente, acompanhou, informou o tempo todo da mudança que seria implantada ali e o que ela se possibilitaria, né? De maneira que quando a mudança ocorre, você quase que não é surpreendido. Você só é surpreendido porque você realmente ficou bacana. Né? Ficou muito bacana. Muito bacana. E o tempo todo se acompanhou, se informou, se disse o que ia ocorrer ali, né? Exato. E a gente, assim, que trabalhou também na iniciativa privada, quando eu falo das pressões do mercado, a gente sabe o que significam, né? De manhã tem uma coisa, de tarde tem outra, porque o comercial fez um acerto. Você tem... Claro que você, dependendo do superintendente, digamos assim, dependendo do editor, você tem um jogo de cintura, você tem um pulso mais forte ou não, mas precisa ceder em alguns casos ao mercado, precisa ceder em alguns casos às negociações do comercial. O veículo oficial, o veículo estatal,
ele não tem que ceder a isso, né? O papel dele... Está muito bem claro. Né? O papel dele é claro, o papel dele é informar, é levar a notícia verdadeira, real para o povo. E é ser o porta-voz, não do governo, mas do povo, né? Acontece algumas situações, mas são situações que fogem ao controle de qualquer um. Fernando Moura, aqui na entrevista dele, citou o fato do Gulliver, do incidente do Gulliver, quando o ex-governador Ronaldo Cunha Lima atirou no governador, né? Sim. Ou no ex-governador. Aliás, o governador Ronaldo Cunha Lima atirou no ex-governador Tarcísio Buriti. E a União botou como manchete incidente no Gulliver e tal, em vez de dizer que tinha sido um atentado. Acontecem essas coisas. Acontece, mas você sabe que na descrição, no texto, a história estava contada. Né? Uhum. O título, a manchete foi assim, tentou... Porque às vezes também depende um pouco do... Como é que a gente pode falar? Da interferência ou não, né, do governo, do staff do governo. É muito interessante quando não existe essa interferência. Claro que há um pouco, né? Mas assim, quando deixa um pouco mais livre, é mais interessante, obviamente, né? Mas, Nara, olha, a gente já está aqui com 2 horas, ou com 1 hora de entrevista e eu estou vendo assim, algum tema que você gostaria de falar que eu não abordei, que não, você imagina, Lula. veja aí, fique à vontade para as suas considerações finais, porque a gente está chegando aqui, espero que a conversa tenha sido boa, você que estava tão assim, ansiosa. Não, imagina, eu estava ansiosa porque eu acho que é um projeto tão bacana, que você entrevistou pessoas tão importantes, pessoas que realmente fizeram a história da União, que eu me senti tão pequena em relação a isso. Não é com isso, não, né? Porque você deu a sua contribuição. Mas eu espero realmente que eu tenha dado uma contribuição à União, e eu acho que eu dei minha contribuição, porque sempre que eu estive aqui, eu me senti em casa, e diante disso eu fiz o melhor possível, porque em casa você faz o melhor possível para a sua casa, estar bonita, estar bem. Então eu fiz isso também aqui na União, eu fiz tudo o que pude, e quando eu precisei sair, inclusive agora, recente, né, que eu avisei a Naná que precisava sair por questões familiares, eu passei, acho que 1 mês, mais ou menos assim, todos os dias eu perguntava, meu Deus, eu saio, não saio, eu saio, não saio, mas as coisas foram, né, aumentando, então eu me vi forçada a sair, mas eu tenho uma saudade tão grande da União, tão grande, que eu me emociono. E assim, só para finalizar, não é clichê, eu realmente me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto. E eu queria tanto agradecer a você pelo convite, dizer que você é uma dessas pessoas maravilhosas que me passaram pela vida e continuam na minha vida, que o jornalismo me deu de presente, como tantas outras pessoas aqui da União. E eu me sinto em casa ainda, tanto que deixei isso bem claro. Tá certo, é isso mesmo, todos nós, né? Eu passei um bocado de tempo fora da União, quando voltei, quando cheguei, me dei de cara com Varela, com Cardoso, aí eu tô em casa. Não é? Verdade, Você vê isso. Então, Nara, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. Muito obrigado a você que nos assiste e até o próximo programa.